hora da gente fazer contato com Brasília. Clarissa Oliveira, boa noite para você. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Hoje o Cris está de volta, Clarissa. Tudo bom, Clarissa? Opa, bem-vindo. Obrigado, essas pessoas que tiram férias, é muito privilégio, né? E voltam bronzeadas ainda, viu? Ai, te contar, Nossa, viu, ainda Clarissa? pra acabar com a gente. Mas eu expliquei aqui que foi um acidente, meu bronzeamento. Foi um acidente? Porque eu fui pra praia e fiquei isolado, enfim, com distanciamentos e tudo mais, mas tava frio, pouco deu pra ir pra praia, enfim, mas tudo bem, isso é um caso à parte. Tudo bem, mas apesar de fazer calor em São Paulo, na praia faz frio. Isso é uma maluquice de São Paulo. Que maluquice, tá vendo? Tudo doido. Faz parte. Tudo doido também o que tá acontecendo com o governo nesse momento, né, Clarissa? Renda Brasil virou renda cidadã, foi metralhado de críticas. E aí, como que dá para a gente avançar nessa discussão? O governo vai repensar um pouco as formas de financiamento depois de tanta crítica e dos riscos apontados por especialistas de que poderia estar praticando pedalada fiscal, poderia estar dando calote, Clarissa? Olha, pessoal, o que aconteceu aqui nos últimos dias foi, de fato, uma grande confusão por parte do governo. E a impressão que a gente tem, pelas conversas que a gente tem nos bastidores e também pela simples análise aí do noticiário, é a de que o que aconteceu? O governo viu cair por terra toda a articulação da tal da nova CPMF, que, como a gente foi falando há muito tempo, ela é base fundamental de todas essas negociações, tanto da criação do Renda Brasil, quanto também da desoneração da folha de pagamentos. A impressão que ficou do que aconteceu ontem foi: o governo federal chegou a anunciar que iria formalizar, oficializar a criação do programa Renda Brasil e também enviar a nova etapa da reforma tributária na segunda-feira. Só que em cima da hora caiu por terra a negociação da CPMF. E aí o que aconteceu? Não tinha também a fonte de recurso adequada para apresentar o programa Renda Brasil. E desse o governo não abre mão por questões eleitorais, por mais que o presidente Jair Bolsonaro tenha feito questão de tentar desmontar esse discurso hoje. A gente acompanha e sabe que o governo não quer perder a popularidade trazida pela concessão do auxílio emergencial. E aí o que se viu? Essa grande operação ali que parece ter sido feita às pressas e de forma muito pouco habilidosa, porque a gente vinha falando há muito tempo que o governo queria usar uma parte dos recursos da nova CPMF, mesmo que só lá na frente, para financiar esse novo programa social, mesmo que não desse para usar imediatamente, já no ano que vem. E aí veio essa confusão toda com essa proposta de usar os precatórios, que nada mais é do que um calote em pessoas físicas e empresas que, para quem o governo deve, para quem o governo tem que pagar por ordem da justiça. E aí o governo dá esse calote, propõe dar esse calote e, ao mesmo tempo, sugere novamente usar recursos do Fundeb, que é um fundo que fica fora do teto de gasto. Então, esse é o cenário que a gente tem. O que a gente viu acontecer hoje? Muita confusão nos bastidores aqui em Brasília nessas duas frentes. Tanto na frente do financiamento que vai abastecer o Renda Brasil, quanto na frente da desoneração da folha de pagamentos. Duas ações que receberiam, de alguma forma, algum impulso de recursos por parte da nova CPMF. No caso do Renda Brasil, a gente tem ouvido duas coisas por aqui. Eu ouvi duas versões diferentes dos líderes com os quais eu conversei. Uma delas é que o governo não quer mexer nessa proposta de maneira significativa, pelo menos não na essência das fontes de financiamento, porque isso teria sido acordado com líderes no Congresso e haveria um bom consentimento aí desses representantes, dos parlamentares, em favor de um projeto que englobasse o uso dos precatórios e também o uso de parte do Fundeb, que inclusive setores ligados à bancada da educação teriam aceitado esse acordo. Aí quando a gente vai falar com alguns líderes, por exemplo, da educação, ligados à área de educação, ou então da oposição, tu falou, com a gente ninguém combinou nada disso não. Então não vai ter essa conversa. Prometem ir para o Supremo Tribunal Federal, dificultar a votação no Congresso. Então, o que a gente viu acontecer no governo? Algumas conversas começam a aparecer para tentar mexer um pouquinho nisso aí. Talvez uma ideia que apareceu é, quando o governo fala ali em usar o limite estabelecido
para o pagamento de precatórios, uma parte desse limite, fixar, olha, a gente vai deixar em 2% das receitas correntes líquidas, pela proposta orçamentária do ano que vem daria mais ou menos 16 bilhões de reais, e os outros 40 dos 39 dos 55 que estavam reservados, a gente põe tudo no programa Renda Cidadã, que é Renda, eu ainda falo Renda Brasil, né, gente, por hábito, mas agora foi rebatizado de Renda Cidadã, mas é tudo a mesma coisa. A gente acostumou, né, Clarissa? É tudo a mesma coisa, mudou nada, vamos conversar. Inclusive, a mudança de nome não foi explicada, né? Ontem a gente perguntou para o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ele saiu ali meio pela tangente, disse que tem que conferir no relatório do senador Márcio Bittar. Mas né? é que o presidente não queria falar mais de Renda Brasil. Mas Renda Cidadã já dá pra falar. Mesmo que o conteúdo seja a mesma coisa. Aí viraram para o presidente e disseram, mas presidente, não é uma boa o senhor desistir de Renda Brasil agora não, vai ser tão legal para o senhor. Vamos mudar de nome? Pensando bem, vamos fazer. Vamos mudar de nome? Pronto, só isso. Não aconteceu nada, gente. E aí, bom, por fim, a gente teve essa discussão rolando nos bastidores, mexeu um pouquinho no limite pago de pagamentos para precatórios, para aumentar o bolo de precatórios, ou seja, absolutamente artificial, aumenta o bolo de precatórios e aí enxuga de novo, só para dizer, olha, a gente não diminuiu tanto assim precatório, a gente vai pagar um pouquinho mais. Ok, essa solução sendo discutida nessa frente. Receitas da nova CPMF ficou ali de mãos atadas para pavimentar aquela desoneração da folha de pagamentos para todos os setores da economia, como o governo gostaria, a equipe do ministro Paulo Guedes já tinha até prometido, que liberaria impostos em todas as contratações até um salário mínimo. Há um custo, segundo vinha dizendo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, de 100 bilhões de reais. E aí voltou a se falar, então, na desoneração para aqueles 17 setores da economia que estavam discutindo esse assunto no Congresso Nacional por causa daquele veto do presidente Jair Bolsonaro a esse respeito. Hoje a confusão foi total. Vinha a informação de um lado dizendo a sessão dos vetos está cancelada. Aí vinha o outro e falou, não, peraí, não está cancelada ainda, está mantida, porque vai ter uma reunião de líderes agora à tarde, onde vai tentar se amarrar um acordo. E aí, por enquanto, tem um monte de conversa acontecendo, ninguém concordou em nada, e a grande probabilidade, como a gente imagina, né, gente, é adiar tudo mais uma vez. Mais uma vez. E sem perspectivas, Clarissa? Só depois de uma grande, ampla negociação sobre tudo isso, é? Olha, fato, Cris, que o governo ainda está conversando agora à tarde. Estava prevista uma reunião para as 14 horas, que seria comandada pelo líder do governo, Eduardo Gomes, e que reuniria vários líderes no Congresso. Essa reunião acabou sendo cancelada, porque a ideia era que ela ocorresse quando já tivesse alguma coisa mais ou menos engatilhada. Sem esse alinhamento, a opção foi cancelar mesmo esse encontro. E aí, automaticamente, a avaliação é a de que caiu por terra também a votação dos vetos prevista para amanhã no Congresso Nacional, aquela sessão conjunta que estava convocada. Mas a gente sabe que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem agindo a serviço do Palácio do Planalto nessa questão do veto faz muito tempo. Nada disso é novidade, ele só repetiu a mesma manobra que a gente vinha observando, mas ainda tem algumas conversas correndo agora à noite. Então, ainda pode vir alguma surpresa, tentar se chegar a um acordo, pelo menos para prorrogar por mais um ano essa desoneração desses 17 setores da economia, que empregam muita gente, são setores altamente estratégicos, tanto é que é por isso que eles já tinham direito a essa desoneração concedida pelo próprio governo. E então, essa desoneração, pela proposta que vem correndo, poderia ser prorrogada por mais um ano numa nova negociação, talvez com algumas mudanças de valores, talvez com faixas distintas e alguma alteração dos setores existentes. Por isso, não simplesmente derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro e tentar negociar um outro acordo com os parlamentares, que estariam avaliando a possibilidade de fazer pelo menos pequenas mudanças nesse projeto, mas tudo isso vem com a discussão sobre de onde vai sair o dinheiro para pagar essa conta. O governo alega que seria inconstitucional prorrogar sem uma nova fonte de receita, mas nova onde, né, gente, se essa desoneração existe há uma década, né? Então não tem grande surpresa aí para o governo. Talvez, quem sabe, apontar a mesma fonte de recurso que pagou há 10 anos, ou encontra-se outra, porque não dá simplesmente para retirar essa desoneração e não esperar uma onda de demissões em todos esses setores.